Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um domingo, Uma noite de domingo para a Santa Ceia do Senhor. E eu, antes de abrir esse culto, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Jeremias 31. Jeremias 31, 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevi. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoareis as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Vamos orar para abrir esse culto. Creio que você teve um domingo maravilhoso, abençoado. Hoje é culto de Santa Ceia. Como disse a palavra, o Senhor colocou as suas leis no seu coração, o Senhor te ensinou, o Senhor te escolheu, Ele perdoa as tuas iniquidades e jamais se lembra. Creia, é momento de você orar, momento de você buscar o Senhor, momento de você se redimir, e não deixe que nesses próximos minutos, nesse culto, você não tenha uma comunhão com o Senhor, de pedir perdão a Ele para você poder participar da mesa do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, por este momento que aqui estamos na Tua presença. É uma noite singular, Senhor, uma noite importante, onde o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor chamou a cada um para fazer a Tua obra, fazer, Pai, o que o Senhor determinou aos nossos corações. Espírito Santo, abençoa cada lar, enche cada vida, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, que os Teus filhos se sintam, Pai, perdoados, se sintam escolhidos, pois esse culto, o Senhor, esse dia o Senhor fez, Pai, para a Tua adoração, para a Tua honra e Tua glória. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém. Bom culto, meus irmãos. Paz de Deus, igreja amada, eu te convido neste momento a você chamar a sua família e juntos vamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Sei que nós temos vivido momentos difíceis, mas você tem que saber que Deus está no controle de todas as coisas e que nós devemos somente confiar no Senhor. Amém? Aleluia, Jesus.
Oh
tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Seu nome é sobre todo nome. O nosso Deus está vivo. Ele reina na tua casa. Ele reina na tua família. Aleluia. Morte venceste, véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Céu te adora, clama tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nesse momento nós vamos compartilhar as ofertas. Você que já separou a sua oferta, o seu dízimo, para estar trazendo à igreja ou fazendo via transferência, né? Vai aparecer o número do Pix da igreja, né? Que é o CNPJ. Você vai poder
está transferindo, não tem custo de taxa, não tem perigo nenhum, né? É importante que, mesmo nesse momento de pandemia, que você não está vindo à igreja, você exercite a tua fé, exercite o mandamento, que é estar dizimando a casa do Senhor, estar ofertando para que não tenha seu lar continue sendo abastado. E lembrando que nesse momento de pandemia, o pastor está aproveitando para reformar as salas da igreja, terminar as obras, para que quando você volte para o templo esteja ainda mais bonito para todos nós cultuarmos. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Gálatas. Gálatas 4, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pois que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos redimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Me chama a atenção essa passagem de Gálatas 4, capítulo 1 até o 7, onde nos diz que nós não somos mais escravos. Talvez ainda hoje ou essa semana você se perguntou: eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que falta algumas coisas na minha vida? Por que eu vivo endividado? Por que eu não consigo acertar minhas contas? Precisa haver um propósito, uma mentalidade de filho, né? Nós precisamos ter uma maturidade, essa é a palavra correta. Uma maturidade quando você tem um planejamento, você traça um planejamento de sair da tua vida endividada, de sair dos teus gastos, e você começa essa maturidade te traz uma sabedoria, onde, se para você, vou dar um exemplo simples aí, para você tanto faz Coca como Pepsi, você sabe que a Coca-Cola é mais cara, então você começa a comprar Pepsi, porque nessa diferença você começa a economizar. Nós estamos aí em uma crise, né? Em meio à pandemia os preços aumentaram muito, né? Não só do combustível, mas como dos alimentos. Então você começa a traçar um propósito para assim, eu tenho uma mentalidade de filho, não um filho escravo, porque eu fui liberto pelo Senhor, a palavra diz, você foi liberto. Então você não tem que estar escravizado às coisas do mundo. Você tem que entender, se eu andar um pouco menos de carro, eu vou economizar no combustível. Talvez, se eu comprar um arroz de outra marca, eu vou conseguir economizar um pouco menos. Você começa a traçar planos e propósitos, uma maturidade em Deus, que você vai ver que o teu dízimo te traz uma sabedoria, a tua oferta te traz uma sabedoria. A palavra te dá um discernimento, onde você começa a traçar um plano. Você vai na loja pagar a tua conta e você não faz mais como antigamente, paga uma e já faz dívida de duas. E você vive uma bola de neve. Então são caminhos que o Senhor te dá para que você tenha uma vida liberta, porque você não é mais escravo. Precisamos colocar isso na nossa mente e traçar propósito. Eu, quando tive o sonho, o desejo com a minha esposa de viajar, né? Viajar para a Europa, a gente, durante um ano e pouquinho, nós traçamos metas de muitas coisas, se privar de lanches, se privar de saídas. Então isso daí a gente alcançou o nosso objetivo. Faça isso, aproveite esse momento de pandemia, talvez o seu salário diminuiu, não sei se você está empregado ou talvez você perdeu o seu emprego,
Mas se você continua empregado, também você começa, dentro da sua razão, da sua condição, você começa a tratar propósitos para alcançar uma vitória. Isso daí se chama maturidade. Você não vai sofrer porque você está deixando de fazer um lanche com alguns amigos. Você vai explicar: eu estou num propósito e eu vou alcançar a minha meta. É isso que a palavra diz, que você não tem mais mentalidade de escravo, você tem uma mentalidade de filho. E filho alcança as riquezas do Pai. Você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor, você é um escolhido do Senhor. E grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento que aqui passamos compartilhando a Tua palavra sobre oferta. Que tenhamos, Senhor, a cada dia uma mentalidade de filho, filho maduro, filho que busca fazer a vontade do seu pai, filho que administra bem as suas rendas, filho que sabe cuidar daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, pois o Senhor nos deu 90% e nós devolvemos apenas 10% na tua casa, e nós temos que ter sabedoria para lidar com esses 90%. Abençoa, Senhor, o lar, abençoa as finanças, abençoa a saúde dos teus filhos. Senhor, eu te peço, se há alguém desempregado, Senhor, que o Senhor venha abrir a porta do emprego nessa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa. Amém. Paz do Senhor, igreja, amados, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais uma vez na graça de Deus para compartilharmos uma palavra através do Espírito Santo para as nossas vidas. Sou muito grato a Deus pela oportunidade, agradeço a vida dos nossos pastores pela confiança, e estamos aqui, através deste culto online, em todo esse momento que estamos passando, mas não deixamos de cultuar ao Senhor, de adorarmos ao Senhor. Já podemos neste culto adorar ao Senhor através das canções, e agora vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações. Convido você já aí na sua casa, pegar a sua Bíblia para lermos a palavra de Deus lá no livro de Daniel, no capítulo 1 e no versículo 5 em diante. O tema deste culto, o tema da nossa palavra é santificando-se para as batalhas. É um tema muito importante, a qual nós vamos aprender um pouco nessa noite. Ainda mais neste momento que estamos passando, devemos entender o que é a santificação, o que precisamos fazer, qual tem que ser o nosso posicionamento como cristão diante das circunstâncias que temos vivido, das circunstâncias que temos passado. Então vamos já ler lá no livro de Daniel, uma história muito conhecida, tenho certeza que você já ouviu, mas através dela que hoje Deus quer nos ensinar algo novo. Amém? Então lá no versículo 5 em diante diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, e a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos parar por aqui, pois nós discorremos um pouco mais. Então hoje, como nós já falamos, o nosso tema é santificando-se para as batalhas. Nos mantermos em uma vida reta diante de Deus, e não só nos mantermos em uma vida reta, mas entendermos quais atitudes devemos tomar diante de algumas situações da nossa vida, e principalmente falando para nós, que somos cristãos, que somos filhos de Deus,
que vivemos uma vida e precisamos viver uma vida em santidade, uma vida por princípios. E primeiro princípio, a primeira atitude que devemos tomar, e talvez a mais importante entre todas elas que podemos citar, é a oração. A oração é a principal ferramenta que nós precisamos ter no combate às situações, no combate aquilo que o diabo, aquilo que as situações são colocadas diante de nós. E aqui nós podemos ver que Daniel ele foi tirado da sua terra, foi levado até a Babilônia. Você conhece a história. E aqui a primeira situação que nós podemos aprender é que quando eles chegam até a Babilônia, eles têm tudo o que eles precisam naquele primeiro momento. O rei coloca a comida dele para aqueles jovens, para aquelas pessoas que estavam ali, para aqueles homens que foram levados ali aparentemente como escravos, mas quando eles chegam ali, eles têm a comida do rei, a porção do rei, aqui como a Bíblia fala. O rei, ele dá a porção, o alimento, a bebida, da mesma que o rei é colocado para eles. Por que isso? Para que eles se tornassem fortes, para que eles se tornassem sadios, para aquilo que eles iriam ser designados mais para frente. O que isso significa? O que nós aprendemos e podemos aprender mediante a essa situação deles terem a comida do rei, os manjares do rei, o vinho do rei, é que quando isso é colocado para a vida deles, eles são tentados a perder alguns princípios. E o primeiro princípio é a oração, é a intimidade com Deus. E nos nossos dias não é diferente, não. As coisas não são diferentes. Algumas circunstâncias da nossa vida, quando tudo parece estar bom, quando tudo parece estar estável, nós somos tentados a perder uma intimidade com Deus. Hoje, nos nossos dias, nesse atual momento, nós estamos vivendo talvez momento de crise lá no mundo, lá fora. Momento onde uma pandemia, um vírus tem assolado a nossa nação. E talvez hoje nós estamos no momento que não se orou tanto quanto estamos orando hoje, por um momento difícil que estamos passando. Aqui nesse primeiro momento nós vemos que eles não estão passando por um momento de crise. Eles têm comida, eles têm alimento, colocado diante deles. Então aqui, no momento onde eles têm tudo, eles são tentados a esquecer alguns princípios. Talvez nós, antes dessa pandemia, antes de tudo estar acontecendo, quando tudo estava tranquilo, talvez nós também estávamos esquecendo de orar, estávamos perdendo alguns princípios, porque muitas vezes, quando tudo está bem, quando tudo está bom, nós somos tentados a esquecer de Deus. Talvez você já esqueceu de orar por algum dia, talvez você esqueceu de buscar a presença de Deus porque tudo estava bom, tudo estava tranquilo, as bênçãos estavam sobre a sua vida, e muitas vezes nós acabamos nos esquecendo de Deus. E aqui eles estavam sendo tentados a isso, estavam sendo tentados a esquecer, mas Daniel tinha os princípios enraizados na sua vida. Ele sabia que a palavra, que a oração era a chave da vitória, era a chave da intimidade com Deus. E nessa noite nós precisamos entender isso. Hoje nós estamos vivendo um tempo de crise, talvez estamos sendo até meio que forçados a buscar mais a presença de Deus. Porque quando nós somos, nós estamos em um ambiente de crise, em um ambiente onde algo está acontecendo na nossa vida, fora até da pandemia, quando uma dificuldade bate à nossa porta, é aí que nós vamos dobrar os nossos joelhos muitas vezes. É aí que nós vamos nos humilhar diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo que a graça dele venha sobre nós, pedindo que a cura dele venha sobre nós, pedindo que o milagre dele venha sobre nós. Mas Daniel, ele entende algo, que não é só no momento de crise que nós devemos orar, que não é só no momento de dor que nós precisamos buscar a face de Deus. Ele entende que em todos os momentos nós devemos buscar a face de Deus, nós devemos orar e ter intimidade com Deus. Então que nessa noite nós possamos entender, essa pandemia, em nome de Jesus, ela vai passar.
tudo vai passar. Amém, igreja? Você crê nisso? Você pode aí na sua casa declarar que tudo isso vai passar pela fé. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Mas quando tudo isso passar, quando as coisas voltarem aparentemente a se tranquilizar, nós cristãos precisamos entender que a nossa intimidade com Deus não pode estar baseada em um momento de crise. A nossa vida cristã, a nossa intimidade através da oração não pode estar baseada em um momento difícil que estamos passando. Seja o momento que estamos passando, seja ele bom ou seja ele mau, nós precisamos estar em intimidade com Deus todos os dias. A Bíblia diz que através de Jesus falou isso em seus evangelhos, dizendo aos seus discípulos que aquilo que é ligado no céu, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então quando você ora, quando você busca a face de Deus aqui na terra, Deus está do céu ouvindo a sua oração, determinando que as bênçãos dele, que os anjos dele entrem em seu favor. Há uma guerra no mundo espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra os homens, a nossa luta é contra potestades malignas. A nossa luta é contra algo espiritual que está acontecendo. Enquanto nós estamos orando aqui, nós estamos guerreando através das nossas orações. Deus está lutando em nosso favor. Deus está guerreando em nosso favor. Você crê nisso? Que enquanto você ora com a sua família aí nessa noite, agora ouvindo essa palavra, enquanto você está ouvindo essa palavra, enquanto o seu coração está movido a essa palavra, aquilo que Deus está fazendo, Deus está entrando em seu favor. Deus está determinando que o quadro da sua vida, talvez difícil, seja mudado, que as bênçãos dele sejam derramadas. Então o primeiro princípio que Daniel não perde, que ele entende que precisa ter, mesmo nesse momento em que aparentemente tudo está bom, aonde ele vai ter comida, o vinho do rei, os manjares do rei. Talvez naquele momento muitos outros jovens que estavam ali, que vieram também do povo de Israel, que aprenderam, que ouviram também as mesmas profecias do profeta Jeremias que Daniel também ouviu. Mas quando chegaram nesse momento, eles se contaminaram, eles acharam que não tinha problema nenhum em comer dos manjares do rei, em se alimentar daquilo que o rei estava oferecendo. Mas Daniel, ele sabe que se fizesse aquilo, estaria perdendo o princípio da intimidade, o princípio da oração. E depois nós vamos ver mais para frente na história, se você for descorrer, nós não vamos descorrer a história toda, porque até é uma história conhecida, você vai ver que depois desse tempo fácil, aparentemente fácil que Daniel está passando, que ele poderia se corromper ali e ele dizer que não teria problema nenhum se alimentar dos manjares do rei. Ele vence e ele influencia seus amigos, outros 3 jovens, a também decidirem a não se contaminar com os manjares do rei. Então, dessa forma, Daniel assenta no seu coração a não se contaminar, e ele vence e ele é honrado por isso. Depois de um tempo, ele era mais belo, mais forte do que todos os outros jovens que ali estavam se alimentando. Por quê? Porque quando nós assentamos no nosso coração princípios, quando nós oramos, quando nós temos intimidade com Deus, e aqui a principal atitude, a principal característica de Daniel era a sua intimidade com Deus, que hoje nós também precisamos ter. Uma intimidade que vai nos fazer exercer a nossa fé. Daniel exerce a sua fé e diz que não vai se alimentar, e ainda convence aquele chefe, que a Bíblia chama de chefe dos eunucos, que ele não iria se alimentar, e convence esse chefe. O chefe permite que ele não se alimente durante um tempo. E durante esse tempo, depois desse tempo, Daniel era mais forte do que todos os outros jovens que ali estavam se alimentando. Porque ele era um jovem íntimo na presença de Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós temos a mão de Deus sobre a nossa vida. As bênçãos de Deus sobre nós. E Deus, ele entra em nosso favor. Quero declarar que Deus está entrando em seu favor através da sua oração, através da sua intimidade com Deus.
Ele derramará as bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas nós vemos na história, vamos ver na história lá para frente, que Daniel também passa por momentos difíceis, porque a vida de um cristão, ela é assim. Às vezes tudo parece estar tranquilo, mas também tem momentos que nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Eu não falo só essa pandemia. Talvez fora essa pandemia que estamos passando, você está passando por outros momentos difíceis na sua vida. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Jesus já disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Daniel, ele consegue vencer quando tudo parece estar tranquilo. E ele consegue vencer quando tudo está difícil. Quando estão levantando calúnias contra ele. Quando criam situações para que reis colocassem ele dentro de cova de leões. Ele consegue vencer. Então, aqui reflete um pouco do que nós já falamos. Ele vence quando tudo está tranquilo, mas ele consegue vencer também quando tudo está difícil. E através de uma chave, que é a primeira chave que nós precisamos entender e que nós já falamos, que é a chave da oração, da intimidade com Deus. Quando ele é jogado na cova dos leões, com certeza ali naquele momento, ele ora a Deus e coloca a sua vida diante de Deus. Mas nós precisamos entender uma coisa. Daniel, ele não orou naquele momento somente. Ele não clamou naquele momento somente. Ele já vinha clamando desde a sua adolescência, desde a sua vida, porque ele entendeu que a oração é a chave para toda uma vida aqui nessa terra. Então nós precisamos entender isso. Não podemos clamar só quando tudo está difícil. Quando a doença bate à nossa porta, quando a dificuldade bate à nossa porta, nós precisamos orar em todo o tempo. Orai, vigiai, sem cessar. É uma constância na nossa vida que nós precisamos ter. Uma vida de constante oração. Todos os dias uma vida de intimidade. Então essa é a primeira chave que Daniel colocou dentro do seu coração. E que ele venceu em tudo na sua vida. Só com essa chave. A principal chave, a oração e a intimidade com Deus. A segunda que nós vemos ali é a consagração. A segunda chave, nós precisamos consagrar, e consagrar é separar algo a Deus. Além da oração, tem um nível ainda maior, que é nos consagrarmos, que é separarmos a nossa vida diante de Deus, que é separarmos uma oferta agradável diante de Deus, que é a nossa vida. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 já diz: apresentai-vos o vosso culto ao Senhor, a sua vida, o vosso culto racional, como uma oferta agradável diante de Deus todos os dias. Então, querido, consagrar a Deus é separarmos a nossa vida como uma oferta todos os dias para Ele. É entregarmos algo novo todos os dias. Então, a primeira chave é a oração. A segunda chave é a consagração. É nos separarmos diante de Deus. É querermos elevar um nível, subir um nível em intimidade com Deus. É rompermos algumas coisas na nossa vida. Daniel rompeu. Daniel, ele poderia ali naquele momento se alimentar dos manjares do rei, porque ele estava ali primeiro ele estava ali como um escravo. Ele estava ali obrigado. Na verdade, ele era obrigado a se alimentar. Ele poderia até mesmo falar: eu não tenho o que fazer, Senhor. Ele poderia dar desculpas a Deus. Ele poderia usar isso como uma desculpa para Deus. Ele poderia falar: Senhor, eu tenho que comer, porque eu sou obrigado a me alimentar dos manjares do rei. Mas ao invés disso, a Bíblia diz ali no versículo 8, que Daniel decidiu no seu coração. E algo que me chama a atenção aqui é isso. Daniel, ele não vai lá para Sadraque, Mesaque e Abednego falar o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer. Ele não chega diante de Deus e fala: Senhor, o que eu vou fazer agora?
ele não começa a choramingar diante de Deus. A Bíblia diz no versículo 8 que Daniel decidiu no seu coração. Porque quando nós estamos em uma vida de intimidade, as decisões que nós precisamos tomar, que são decisões corretas, que agradam a Deus, ficam enraizadas no nosso coração. Nós já sabemos antes de colocá-las em prática, nós já sabemos dentro do nosso coração o que é que precisamos fazer. Porque quando nós temos intimidade, o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo arde dentro de nós. Então que nessa noite nós possamos entender isso. Eu e você, queridos, todos nós. Essa palavra é para mim, é para você. Que possamos praticar a intimidade, para que quando as situações, as decisões da vida forem colocadas diante de nós, o Espírito Santo possa arder e falar o que precisamos fazer, quais atitudes precisamos tomar. E Daniel se separa, Daniel decide no seu coração se consagrar a Deus por tudo que já tinha aprendido. Ele tinha ouvido profetas, ele tinha ouvido seus pais, ele tinha ouvido, e nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então que possamos guardar a palavra de Deus. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que possamos esconder a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que quando tentações baterem à nossa porta, para que quando situações difíceis baterem à nossa porta, nós possamos estar firmes, para que não possamos vacilar e cair, mas para que possamos nos manter firmes diante das situações difíceis. Então, segundo princípio que precisamos ter é a consagração. Precisamos nos consagrar e ofertar. E por último, e tão importante quanto os outros, é o jejum. Nós precisamos entender que o jejum faz parte desses 3 pilares: oração, consagração e jejum. O jejum é levar ainda um nível ainda mais alto diante de Deus. É matarmos a nossa carne, aquilo que nos acomoda, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos faz separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que o pecado, ele nos separa de Deus. E nós precisamos vencer. Então, precisamos vencer, matar a nossa carne através do jejum. A Bíblia, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus 17:21, Jesus ensinando seus discípulos, e os discípulos questionam a Deus por que eles não conseguiram expulsar um espírito mau da vida de um homem. E Jesus ali, ele fala que a fé deles é pequena, que eles não têm fé, e que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam falar para um monte sair de um lugar, e aquele monte sairia e se transportaria para outro lugar. A fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer grandes coisas na nossa vida. E muitas vezes o que nos falta é fé. Mas também Jesus ensina ali, depois que ele fala que a fé dos seus discípulos é pequena, naquele determinado momento ele fala: mas existem alguns espíritos que só saem com jejum e oração. Então aqui Jesus está já englobando os 2 pilares que nós já citamos aqui: a oração e o jejum. Tem algumas situações na nossa vida que nós talvez iremos viver. Se buscarmos a face de Deus, nós vamos viver algumas situações que nós precisamos estar prontos para ela. E o jejum é que nos vai fazer ficar pronto para essas situações. Nós precisamos entender, queridos, que nós só vamos viver algumas situações em Deus que se estivermos em um nível, se estivermos preparados para viver. Deus, ele não vai permitir que eu e você passemos por momentos, por situações, por experiências espirituais diante de algumas situações, se não estivermos preparados, se não estivermos em intimidade, se não estivermos em oração, se não estivermos em consagração e se não estivermos em jejum. Se não estivermos nesses 3 pilares que nós estamos falando aqui, que o Espírito Santo está nos colocando hoje,
nós não vamos viver algumas coisas diante de Deus. Não vamos elevar o nosso nível espiritual. Então nós precisamos entender, querido, nessa noite, esses 3 pilares de uma vida de intimidade com Deus. De uma vida a qual deu a um homem uma vida exemplar aqui nessa terra, onde reis foram impactados pela presença de Deus através de Daniel. Nessa noite o Espírito Santo está falando para nós que existem pessoas que precisam ser impactadas pela presença de Deus. E essas pessoas vão ser impactadas através da presença de Deus que está na nossa vida. Mas nós vamos precisar colocar em prática cada dia mais esses 3 pilares de uma vida verdadeira diante de Deus. A oração, que liga você até a Deus, que te dá uma vida de intimidade. A consagração, que é você separar algo para Deus, separar a sua vida, uma oferta agradável a Deus. E o jejum, que vai mortificar a sua carne e vai fazer você viver umas experiências diante de Deus que você nunca viveu, que nós nunca vivemos. Então nessa noite, o Espírito Santo está nos confrontando, está nos motivando a vivermos. Talvez você já ora, talvez você já até se consagra, mas nós precisamos elevar o nosso nível. Talvez não fazemos isso. Talvez pela situação difícil que estamos passando, talvez você que está me ouvindo aí na sua casa, você se afastou da presença de Deus. Através dessas dificuldades que estamos passando, o seu coração se esfriou. Ou antes mesmo dessas dificuldades, quando tudo parecia estar tranquilo, você se desmotivou ou você se acomodou com situações, com tudo parecendo estar bem. E esqueceu também de orar, e esqueceu de buscar, esqueceu de se consagrar diante de Deus. Então que nessa noite nós possamos voltar a uma vida intensa de oração, a uma vida intensa de consagração e jejum, para que Deus possa fazer grandes coisas na nossa vida. Mas não só porque Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Nós não podemos orar, nos consagrarmos e jejuarmos só porque queremos que Deus faça grandes coisas na nossa vida, porque Deus ele já fez grandes coisas por nós e Ele continua fazendo. Mesmo nós sendo tão pecadores, mesmo nós muitas vezes sendo tão vacilantes em algumas situações, Deus ele ainda continua nos amando, Ele ainda continua investindo em nós e acreditando em nós. O Espírito Santo todas as manhãs continua acreditando em você. Ele te ama, Ele acredita em você. Mas nós devemos orar, nós devemos nos consagrar, crendo que nós precisamos ter uma intimidade profunda com Deus, sabendo que sem Ele nós não podemos nada, sabendo que sem Ele não podemos fazer nada, e sabendo que com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então que nessa noite o Espírito Santo aí na sua casa toque seu coração, toque você a uma vida de oração. E que se você se afastou da presença dEle, hoje é a noite de voltar. Hoje é a noite em que você vai voltar a ter uma aliança, uma vida de oração. E tudo aquilo que você orar aqui nessa terra será ligado no céu. E as bênçãos dEle virão sobre a sua vida. Eu gostaria neste momento de orar com você e pedir que esses 3 pilares estejam enraizados na sua vida e que você viva uma vida abundante, assim como Daniel viveu, e conquiste grandes coisas em Deus. Vamos orar, feche seus olhos aí na sua casa. Senhor, Pai querido que estás no céu, gostaria neste momento, Senhor, de orar, Senhor, pelas nossas vidas, orar pela vida da Tua igreja, Senhor, que neste momento estão nas suas casas acompanhando este culto, Senhor. Senhor, que o Senhor possa com a Tua mão vir sobre a vida deles, e que esses 3 pilares, ó Pai, que nós ministramos através do Teu Espírito Santo, Senhor, estejam enraizados nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ter intimidade contigo, que nós possamos nos consagrar, que nós possamos jejuar, ó Pai. E que possamos viver algo sobrenatural nos nossos dias, ó Pai. Senhor, em
tempo onde o mundo está vivendo ser uma pandemia, tempos difíceis, eu declaro que nós viveremos o sobrenatural de Deus. Nós viveremos experiências, ó Pai, a qual nunca vivemos, ó Pai. Declaro as bênçãos sobre a vida da tua igreja, uma intimidade profunda contigo, e que o teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Pai. Que o teu Espírito toque, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, e que possamos entender, Pai, que uma vida de intimidade não é só quando tudo está mal, mas é quando tudo também está bem em todos os momentos. Precisamos estar enraizados em Ti, ó Pai, para que possamos viver, Senhor, uma vida abundante, Senhor, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, molde o nosso coração. Em nome de Jesus, abençoe a cada família, a cada casa reunida agora, Pai. Em nome de Jesus, declaramos as Tuas bênçãos, ó Pai. Muito obrigado por esta palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo Jesus esteja na sua vida. Com muita alegria, nós estamos aqui juntos para celebrarmos a ceia do Senhor. Eu aqui no templo, e você aí na sua casa acompanhando. Creio que você já separou o pão e o cálice, e nós estaremos consagrando para juntos participarmos da ceia do Senhor, fortalecendo assim a nossa comunhão com o Senhor, a nossa aliança que temos com Ele. E queremos ler um texto na palavra de Deus referente à ceia, registrado no livro de Mateus, no capítulo 26 e o versículo 26. Diz o seguinte: enquanto comiam, tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui está o pão que simboliza o corpo do Senhor, que foi massacrado pelas nossas culpas e foi levado até o sacrifício da cruz. Nós vamos consagrar este pão simbólico. Isso aqui é representativo, representa o corpo do Senhor. Então você que está aí na sua casa, segure o pão e também o cálice, e nós estaremos consagrando ao Senhor. Amado Pai Celestial, queremos consagrar juntamente com a Tua igreja. Estamos agora reunidos em espírito. Consagramos este pão, simbolizando o Teu corpo por nós. Pelas nossas culpas, Tu levou o castigo sobre si. Agradecemos por esse sacrifício tão perfeito, feito por nós. Te damos a honra, o louvor e a glória e a adoração. Consagramos em o nome de Jesus. Queremos também consagrar o cálice. Segure na sua mão aí na sua casa o suco da uva, que representa o sangue de Jesus. Senhor, eis aqui o sangue que Tu derramou, sendo representado através desse suco de uva, o sacrifício perfeito que Tu fez por nós, derramando o Seu sangue para nos remir de todo o pecado, para nos limpar de toda a mancha do pecado, nos purificar por inteiro. Te agradecemos, meu Deus, por esse sacrifício perfeito por nós. Consagramos agora em o nome de Jesus. Este é o meu corpo dado por vós, disse o Senhor Jesus. Fazemos isso
em memória do Senhor Jesus. Participem todos. Jesus disse: "Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, derramado por muitos para a remissão dos pecados." Participe em nome de Jesus. Graças a Deus. Agradeça a Deus aí na sua casa por esse momento precioso de comunhão com o Senhor. Amado Deus, eterno e Senhor de nossas vidas, peço a Ti, meu Deus, a vida de cada membro do corpo de Cristo, sejam fortalecidos, renovados, sustentados, abençoados em todas as áreas. Sustenta a Tua igreja, meu Deus, fortalece o Teu povo. Te agradecemos por esse momento de estarmos ceando com o Senhor. Em um nome de Jesus, obrigado, Senhor. Que Deus os abençoe e vos guarde. Que Deus te dê a paz. Que Deus renove o seu ânimo, as suas forças, a sua fé. Continue olhando para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Fé em Deus e vamos em frente. E em breve nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais e mais próximos estaremos fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente, orando um pelos outros e servindo ao Senhor, mesmo cada um no seu lar, na sua casa, tomando seus cuidados. Deus está conosco. Não temas, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor é quem cuida de cada um de nós. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Fique com Deus, em nome de Jesus. A bênção apostólica. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém.